Shalom, meus amigos, uma boa noite a todos vocês. Sigamos com o estudo da porção semanal da Torá para Shabbat. Finalmente, depois de 210 anos, chega o momento de redenção do povo judeu. A Kadosh Baruch Hu vai nos libertar da escravidão do Egito. Vai cumprir a promessa feita 400 anos antes ao nosso patriarca Abraão Avino. Mas Hashem, antes de nós sairmos no êxodo do Egito, nos ordena cumprir 2 preceitos. E é preciso lembrar que os mais de 3 séculos em que vivemos em Goshen, nas terras egípcias, nós já cumprimos pelo menos 3 preceitos. Que preceitos eram esses? Nós nunca nos vestimos como egípcios, usávamos as roupas da tradição hebreia, nós sempre mantivemos o uso da nossa língua santa, o hebraico, portanto os nossos nomes também eram nomes fundados nessa mesma tradição, e nós nunca realizamos casamentos mistos. Essas mitzvot eram boas, e nós adquirimos mérito por elas, mas não o suficiente para comprar a nossa liberdade. É claro que a redenção do povo judeu, nós somos redimidos pela promessa que a Kadosh Baruch Hu fez a Abraão Avinu, mas toda a geração precisa ter mérito para receber as bênçãos do Criador. Nós tínhamos que comprar a nossa liberdade. Agora, Hashem nos ordena o cumprimento de 2 preceitos adicionais. Antes de nós sairmos do Egito, nós devemos realizar o sacrifício de Pêssah, realizando Sheritá, degolando o cordeiro, e nós tínhamos que fazer Brit Milá. Abraão Avinu já fazia Brit Milá, o nosso povo já fazia Brit Milá, mas ainda não era um preceito. Veja que nós só vamos receber a Torá no Sinai, depois que nós saímos do Egito. Portanto, esses que fazem parte dos 613 preceitos da Torá ainda não haviam sido entregues ao nosso povo, mas nesse momento a Kadosh Baruch Hu exige de nós a realização de Brit Milá e o sacrifício de Pêssah. E Rabi Meir nos pergunta no Midrash por que a Kadosh Baruch Hu antecipou o cumprimento dessas 2 mitzvot. E veja, é preciso dizer que a mitzvot, para ser cumprida, havia um número muito grande de detalhamentos. Eu publiquei ontem um artigo no Pérolas da Sabedoria Judaica, que explica que quando nós comêssemos o cordeiro, nós não podíamos quebrar os ossos e comer o tutano que fica dentro do osso, porque nós devíamos nos comportar nessa ceia como se fôssemos reis. E reis não quebram ossos e comem o tutano que está dentro dos ossos. E nós tínhamos que recolher dos nossos rebanhos o cordeiro 4 dias antes, propriamente dito, do sacrifício. O nosso povo não sabia que ia ser liberto 4 dias depois. Mas Hashem nos determinou que nós, cada homem de cada família, 600 mil homens, recolhesse um cordeiro, levasse para sua casa e amarrasse ele junto ao pé da sua cama. Nós tínhamos que cumprir exatamente da forma como Hashem havia determinado. E o Midrash nos faz a pergunta, e ele também nos responde. Hashem nos diz, isso é para ti. Essas mitzvot nós não estávamos cumprindo para Kadosh Baruch Hu, estávamos cumprindo para nós mesmos. Havia chegado o momento de Kadosh Baruch Hu cumprir a promessa feita a Abraão Avinu. Abraão Avinu foi prometido a ele que os seus descendentes receberiam a terra de Israel. Mas ele foi alertado de que nós seríamos escravos, mas também houve a promessa de que nós seríamos salvos da escravidão. Nós estamos vendo aqui na narrativa da Torá se cumprir a promessa de Akadosh Baruch Hu ao nosso primeiro patriarca. Contudo, nós não havíamos ainda recebido no seio do nosso povo muitas mitzvot. Nós estávamos nus ainda de preceitos, Nós estávamos vazios ainda de preceitos, nós cumprimos muito pouco daquilo que nos seria exigido a partir da entrega da Torá. E para que nós não saíssemos do Egito de mãos vazias, Hashem nos ordena esses 2 preceitos. E o profeta Ezequiel nos diz que nós estamos vendo aqui se realizar o pacto de sangue do nosso povo, com a Kadosh Baruch Hu, representado pelo sangue do cordeiro e também pelo sangue advindo da nossa própria carne, quando nós realizamos o Brit Milá. De modo que a pergunta que se segue evidente é por que no conjunto das 613 mitzvot, a Kadosh Baruch Hu nos pediu para cumprir justamente essas 2. Por que exatamente esses 2 preceitos? Sobretudo porque eles conferem dignidade ao nosso povo. Você deve estar curioso para saber
por que que nós tiramos o cordeiro dos nossos rebanhos e levamos para nossa casa e amarramos ele no pé das nossas camas, 4 dias antes de sacrificá-lo, de realizar a xeritade, degolamos esse animal? E a razão, meus amigos, ela pode ser compreendida por meio do estudo do Shulchan Aruch, o Código de Leis Judaicas. No Shulchan Aruch está descrito Shabbat Hagadol. Shabbat Hagadol é o Shabbat que antecede a celebração de Pessah. Por ocasião desses eventos, naquele momento histórico, o Shabbat ocorreu no dia 10 de Nissan. Nosso povo vai sair do Egito no dia 14 de Nissan. O Shabbat Hagadol não cai sempre no dia 10, né? Ele cai sempre antes da celebração de Pessah, mas naquele ano foi no dia 10 de Nissan. E aconteceu um grande milagre nesse dia, por isso ele é chamado de Grande Shabbat. Que milagre foi esse? Uns de vocês poderiam precipitadamente dizer, eu já sei. O anjo da morte passou pelo Egito e tirou a vida de todos os primogênitos, que foi a 10ª praga. Não, isso aconteceu exatamente na noite anterior à nossa saída do Egito. Aqui nós estamos falando 4 dias antes. Que milagre foi esse? O estudo da Mishnah Brorá, né, que é estudado em qualquer yeshiva do mundo, né, escrita pelo Hafetz Haim, que nos ajuda a interpretar detalhadamente, né, os preceitos da Torá, nos diz que nesse dia, no Shabbat Hagadol, nós fomos questionados pelos egípcios. Porque vejam, meus amigos, o cordeiro não era um animal como outro qualquer no Egito. Ele era uma deidade, ele era o principal deus, né, da fé egípcia. E quando você pega 600 mil cordeiros, pelo menos, e leva para sua casa, esse fato não passou despercebido pelos egípcios. E eles nos questionaram, o que vocês estão fazendo? E nós dissemos a eles, nós vamos cumprir uma ordem de Akadosh Baruch Hu, e ele nos ordenou sacrificar o cordeiro. Imaginem o impacto que isso teve na sociedade egípcia. É como se eu pegasse no Brasil uma cruz, uma imagem de uma santa, jogasse no chão e pisasse nessa santa, né? Mas foi exatamente isso que o nosso povo fez, segundo ordenado por Akadosh Baruch Hu. Os egípcios não puderam fazer nada, eles já estavam humilhados, de joelhos, derrotados. Por quê? Porque nesse momento, 9 pragas já haviam sido lançadas contra o Egito. Eles já tinham tido uma destruição material, moral e espiritual muito grande. E nós, nessa ocasião, vimos o milagre do nosso povo, né, tomar o cordeiro, que era o símbolo principal de Deus no Egito, e dizermos para os egípcios, sem medo, que eles desembainhassem as suas espadas e nos matassem, que nós íamos sacrificar o animal que representava o seu principal Deus. E isso, evidentemente, implicava um risco muito grande para nós. Nosso povo tinha muito medo. Nós tínhamos vivido 210 anos de opressão, tortura, uma escravidão com requintes de crueldade. Nós não sabíamos o que ia acontecer. Os judeus sequer sabiam que 4 dias depois nós efetivamente íamos sair do Egito. As pragas vão ser lançadas sobre o Egito, cada uma delas por um período de 1 mês. Então já haviam se passado 9 meses do momento que Moshe prometeu ao nosso povo que nós íamos ser libertos do jugo da escravidão egípcia. Nós não sabíamos ainda. Era preciso ter coragem para fazer aquilo que Hashem nos pediu. O que vai passar? Nenhum de nós sabia. Nenhum judeu sabia exatamente o que ia passar, mas nós tivemos a coragem de fazer conforme ordenado por Akadosh Baruch Hu. É um diálogo descrito na Torá em que Moshe questiona Akadosh Baruch Hu acerca dos motivos dessa decisão, porque ele, que havia sido criado, né, no palácio do faraó, sabia muito bem o significado desse animal na cultura egípcia, e ele questiona Hashem, né, se isso não representaria uma ameaça ao nosso povo. E Hashem responde a Moshe dizendo, vocês não vão sair do Egito até que degolem os cordeiros diante dos seus olhos. Não era diante dos olhos dos judeus, eram diante dos olhos dos egípcios. E por que Hashem exigiu isso do nosso povo? Para que os egípcios saibam que os deuses deles não são nada. Era preciso que o nosso povo corresse risco. Era preciso que o nosso povo se colocasse em perigo. Eu disse há pouco que o nosso povo precisava comprar liberdade. Se comprar liberdade com mérito, mérito não se alcança fazendo aquilo que não envolve de nós nenhuma dificuldade.
Nenhum risco, nenhum perigo, sem sacrifício, sem recompensa. E o nosso povo teve que correr riscos. Nós degolamos o cordeiro, centenas de milhares deles diante dos egípcios, e nós fizemos o maior churrasco de cordeiro que a história humana já registrou. E os egípcios sabiam o que nós estávamos fazendo, eles sentiam o cheiro do assado, eles sabiam que nós estávamos comendo o Deus deles numa ceia de peça. Estávamos celebrando, estávamos alegres, porque sabíamos que no horizonte imediato do nosso povo apontava a liberdade. Os egípcios souberam disso e não puderam fazer absolutamente nada contra nós. E Brit Milá, vejam que hoje uma criança, quando completa o 8º dia de vida, ela é levada até o Moel, numa cerimônia, e o Moel é um profissional, né, que leva uma vida santa e que realiza o Brit Milá numa criança pequena no seu 8º dia de vida. Mas nesse momento não havia ainda um Moel, ou milhares deles no seio do povo judeu. Cada homem adulto teve que fazer até o dia 14 de Nissan sua circuncisão em si mesmo, teve que fazer Brit Milá em si mesmo. Vocês podem imaginar como isso é difícil, né? Da mesma forma que Abraão Avinu fez, antes de completar o seu 100º ano de vida, cada judeu que se encontrava no Egito, naturalmente, né, homens, deveriam fazer também o seu Brit Milá. Cada um fez em si mesmo. E quando Hashem viu o que nós havíamos feito, que nós havíamos feito o Brit Milá e que nós havíamos feito o sacrifício pascal, o sacrifício de Pêssah, ele nos disse que nós iríamos viver pelo sangue. E essa é a história do povo judeu. Toda vez que nós levamos uma vida correta, toda vez que nós ouvimos a voz do Criador, a voz do Criador é a Torá. É a Torá que nos diz o que fazer e o que não fazer. É a Torá que nos diz como sermos dignos de vivermos uma vida segundo, né, as leis de Akadosh Baruch Hu. Quando ele viu que nós havíamos feito isso, aí então o nosso povo pôde sair do Egito. Mas ainda não está respondendo a uma pergunta importante. Por que essas duas mitzvot? Por que esses preceitos e não outros, num imenso universo de 613 preceitos? O que a Kadosh Baruch Hu pretendia exatamente com isso? O que ele estava nos pedindo? Estava nos pedindo que nós adquiríssemos duas qualidades fundamentais. Ele queria imprimir ao nosso povo duas qualidades fundamentais. A primeira delas é fé completa. Era preciso ter emuná para pegar o cordeiro e degolá-lo na frente dos egípcios. É preciso ter confiança, bitarrom, confiança completa, confiança plena em Akadosh Baruch Hu. É preciso estar disposto a cumprir a ordem de Hashem sem vacilar. E foi por isso que quando nós chegamos no Sinai e Hashem nos deu a Torá, nós dissemos o quê? Nascer venishma, vamos cumprir a sua vontade. Depois nós vamos entender exatamente o que Hashem nos pede. Era preciso que o nosso povo estivesse disposto a confiar plenamente na vontade do Criador. Ora, pode parecer pouco, mas para um povo que era escravo, que seus pais eram escravos, que seus avós eram escravos, pelo menos 3 gerações de escravidão, um povo que não sabia o que significava liberdade, não entendia mesmo o conceito. Há um diálogo de Moshe Rabbeinu com a Kadosh Baruch Hu que ele diz, né? Muitas pessoas pensam que Moshe questionou Hashem no sentido de dizer, não, o povo não vai acreditar nas minhas palavras, ele não vai crer que eu represento Hashem. Quando Moshe saiu de Midian e voltou ao Egito e disse ao nosso povo que era chegado o momento da redenção, muitas pessoas questionam se o nosso povo de fato acreditou em Moshe, mas Moshe tinha uma preocupação anterior ao fato do nosso povo acreditar ou não. Moshe estava preocupado se o nosso povo ia entender o nível de submissão, né, ao qual nós fomos submetidos ao longo de mais de 2 séculos, tiraram da sociedade judaica a própria compreensão mesma do significado, da ideia de liberdade, né? Isso explica muita coisa a respeito do pecado do bezerro de ouro, do pecado do Meraglim, né, do pecado dos espiões, os erros que aquela geração cometeu. Era uma geração de escravos,
uma geração que tinha mentalidade de escravos, que tinha muito medo, mas, apesar do medo, eles cumpriram a qualquer preço aquilo que havia sido ordenado por Hashem. E a segunda qualidade, bom, a primeira, emuná completa e bitahon, fé, né, e confiança no Criador. E a segunda qualidade é que nós devemos estar dispostos a morrer em Kiddush Hashem. Ou seja, nós devemos estar dispostos a santificar o nome do Criador, mesmo que isso nos custasse a vida. Essa tem sido a história do povo judeu. E nós tivemos mártires durante todas as gerações do nosso povo, grandes sábios, mas também mártires, porque nós pagamos um preço muito caro. Nosso povo tem pago um preço muito caro, principalmente quando ele se desvia do caminho da Torá. E aí nós vivemos pelo sangue mesmo, né? O nosso sangue verte, porque quando nós nos afastamos de Hashem, ele retira a proteção sobre nós. Nós perdemos as bênçãos do Criador. Mas nesse momento não foi o que aconteceu. Nesse momento o nosso povo estava disposto a fazer o que fosse necessário para santificar o nome de Akadosh Baruch Hu. E você pode imaginar, então, poxa, então não há nada mais nobre para um judeu, não há nada de maior valor, mais meritoso, do que morrer no Kiddush Hashem, como morreu Rabi Akiva. De fato, a morte de Rabi Akiva é algo incrível. E de tantos outros que deram as suas vidas para não negar o Criador. Mas existe uma coisa ainda mais doce do que morrer no Kiddush Hashem. E você vai perguntar, e o que é, Atila? É viver santificando o nome de Hashem, é não pecar, é nos atos que nós praticamos todos os dias, fazendo um sacrifício. Toda mitzvah que tem dificuldades para ser cumprida envolve um sacrifício. Vejam, que para mim não é difícil andar em Israel usando uma kippah, me vestindo como judeu ortodoxo, usando um tzitzit, né, o tempo todo. Isso não representa, quase sempre, não representa uma ameaça à minha vida. Embora eu também tenha essa ameaça em razão do terrorismo palestino, mas esse risco é muito maior quando você vive, por exemplo, numa nação islâmica, ou num país em que há um forte antissemitismo, né, impregnado naquela sociedade. Toda mitzvah que é cumprida com sacrifício nos confere mérito superior. E assim é a vida, cheia de provas, desafios. E quando nós cumprimos cada um dos ordenamentos de Hashem, nós judeus e também os Bnei Noah, também os monoteístas, nós estamos, né, transformando a nossa vida numa forma de santificação do nome de Akadosh Baruch Hu. E os sábios da Torá nos ensinam que quando nós fazemos isso com dificuldade, com sacrifício, como por exemplo quando eu estou gravando esse vídeo para vocês, depois de uma longa jornada de trabalho, em que eu estou cansado, mas que, né, eu recebo forças superiores para poder seguir adiante nessa missão de difusão da Torá, nós recebemos um mérito 100 vezes maior do que quando uma mitzvah é cumprida sem dificuldade. Vale a pena e nós devemos viver todos os dias das nossas vidas santificando Hashem. E nós santificamos Hashem sendo embaixadores do Criador, não só nós judeus, mas os monoteístas também, para que as pessoas vejam em nós a luz que reflete a Torá, a luz dos mandamentos divinos. Mais doce do que morrer no Kiddush Hashem, meus amigos, é viver santificando a Kadosh Baruch Hu em todos os atos das nossas vidas. Vai.